E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da manutenção industrial Isso aí. e descobrir como domar esse gigante, especialmente para empresas com operações complexas. É um desafio e tanto, né? É um desafio e tanto, mas já imaginou se livrar daquela pilha de tarefas atrasadas? Nossa, quem dera. Ter tudo organizado e ainda garantir que as máquinas estejam sempre funcionando a todo vapor. Seria um sonho. Seria um sonho, né? Hã? A solução que a gente vai desvendar hoje é o SIGA Planning and Scheduling, Ah, esse eu conheço. um software que promete revolucionar a gestão de manutenção. Promete e cumpre. Mas antes de começar a explorar a ferramenta, acho importante entender o problema, né? Com certeza. Me explica uma coisa. Hum. O que torna a gestão de manutenção em indústrias tão complexa? Olha, imagina uma empresa com vários sistemas diferentes para cada área da manutenção. É como tentar administrar uma orquestra com cada músico tocando uma música diferente. Nossa, que bagunça. Sem uma comunicação eficiente, as informações se perdem, a gente tem retrabalho. E no final a produtividade vai lá para baixo. Exato. Faz todo sentido. E aí entram os famosos backlogs, né? Aquela lista interminável de tarefas de manutenção que parece nunca ter fim. Backlogs são um pesadelo. Exatamente, porque esses backlogs surgem. Eles surgem quando a gente não tem um planejamento estratégico eficiente, quando as prioridades não estão claras e quando a gente não consegue alocar os recursos certos para as tarefas certas. Aí o posto se instala. Total. Atrasos, aumento de custos e risco de falhas nos equipamentos. Falando em falhas, outro grande desafio é garantir a confiabilidade dos ativos, né? Afinal, máquina parada significa prejuízo para a empresa. Sem dúvida. Para evitar essas paradas inesperadas, é fundamental ter um plano de manutenção preventiva bem definido. E conseguir executá-lo de forma eficiente. É aí que o SIGA Planning and Scheduling entra em cena, atuando como o maestro que orquestra todas as etapas da manutenção, Interessante essa analogia com o maestro. desde o planejamento estratégico até a execução das tarefas em campo. E como esse maestro entra em ação? Como o SIGA Planning and Scheduling ajuda a domar esse leão da manutenção industrial? Em primeiro lugar, o SIGA Planning and Scheduling integra todos os dados relevantes da manutenção em um único sistema. Imagine ter acesso a informações sobre seus ativos, histórico de manutenções, disponibilidade de peças e habilidades dos técnicos, tudo em um único lugar. Nossa, isso já elimina um problemão. Chega de ficar procurando informações em diferentes sistemas e planilhas. Exatamente. E com essa centralização de dados, o que mais o SIGA Planning and Scheduling oferece? Com essa centralização, o SIGA Planning and Scheduling permite criar dashboards personalizados que fornecem uma visão geral e em tempo real de toda a operação de manutenção. É como ter um mapa completo da sua operação, com indicadores-chave de performance que te ajudam a tomar decisões mais assertivas. Show! E falando em decisões, o SIGA Planning and Scheduling também ajuda na hora de planejar as atividades de manutenção, certo? Com certeza. O software oferece recursos avançados para o planejamento estratégico, permitindo definir diferentes tipos de planos de manutenção, como preventiva, preditiva e corretiva. E como ele define as prioridades para cada tarefa? Ele permite estabelecer prioridades para cada tarefa, garantindo que as mais críticas sejam resolvidas primeiro. E como ele garante que essas tarefas sejam executadas da forma mais eficiente possível? Aí entra a funcionalidade de programação inteligente do SIGA Planning and Scheduling. Usando algoritmos avançados, o software analisa uma série de variáveis, como disponibilidade de técnicos, habilidades, ferramentas e peças, e cria uma programação otimizada. E qual o objetivo dessa programação otimizada? Maximizar a produtividade da equipe e minimizar o tempo de inatividade dos ativos. Parece mágica. E como o SIGA Planning and Scheduling garante que a equipe em campo esteja a par da programação e receba as informações certas na hora certa? Aí entra a integração com o SIGA AM Empower, um aplicativo móvel que conecta o planejamento com a execução das atividades em campo. Com essa integração, os técnicos recebem as ordens de serviço diretamente em seus dispositivos móveis, com todas as informações necessárias para executar a tarefa. Tipo, Descrição do problema, procedimentos a serem seguidos, lista de materiais e ferramentas. Ou seja, a gente elimina de vez o famoso telefone sem fio e garante que todos estejam na mesma página, literalmente. Mas, e na prática, como essa integração funciona? A integração entre o SIGA Planning and Scheduling e o SIGA EAM Empower é bidirecional, ou seja, as informações fluem de forma automática entre os dois sistemas. Por exemplo, quando um técnico finaliza uma tarefa no aplicativo, o status da ordem de serviço é automaticamente atualizado no SIGA Planning and Scheduling, Aí sim, hein? permitindo que os gestores acompanhem o progresso das atividades em tempo real. Que incrível. É como ter um controle total da operação de manutenção, desde o planejamento estratégico até a execução das tarefas em campo, e a comunicação com o sistema de gestão da empresa, como o SAP, por exemplo.
como o SIGA Planning and Scheduling se integra a esses sistemas. Fique tranquilo. O SIGA Planning and Scheduling também se integra nativamente com essa PPM e outros sistemas de gestão, Happy alívio. garantindo que as informações sejam compartilhadas de forma transparente e automática. Com isso, a gente elimina de vez o retrabalho e as informações desencontradas, né? Exatamente. E com essa integração, a gente garante que os dados de manutenção estejam sempre atualizados e disponíveis para análise, o que é fundamental para tomar decisões estratégicas e otimizar a operação. Realmente, o SIGA Planning and Scheduling parece ser a solução completa para quem busca dominar a manutenção industrial e transformar esse desafio em uma vantagem competitiva. Com certeza. E nos próximos blocos, vamos explorar ainda mais os benefícios e as funcionalidades do SIGA Planning and Scheduling e descobrir como ele pode ajudar as empresas a alcançarem a excelência na gestão de manutenção. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para a segunda parte do nosso Deep Dive no mundo do SIGA Planning and Scheduling. E voltamos com o nosso Deep Dive. Agora vamos explorar um dos recursos mais poderosos do SIGA Planning and Scheduling, a programação inteligente com algoritmos avançados. Essa funcionalidade é sensacional. Lembra que no começo a gente falou sobre aquele quebra-cabeça de alocar técnicos, gerenciar prioridades e encaixar tudo na agenda? É um verdadeiro desafio. É aí que a mágica acontece. Me explica melhor como esses algoritmos inteligentes funcionam na prática. O SIGA Planning and Scheduling leva em consideração uma série de variáveis, sabe? Ele analisa as habilidades de cada técnico, a disponibilidade de cada um, o tempo necessário para cada tarefa, a urgência de cada serviço, as ferramentas e peças disponíveis e até os períodos de férias ou licenças. Ufa! É muita coisa. Nossa, quanta informação! Com base em todas essas informações, ele calcula a melhor forma de distribuir as tarefas. E qual o objetivo disso? Otimizar o tempo da equipe e garantir que os serviços mais críticos sejam realizados primeiro. Então, além de economizar tempo, essa programação inteligente também garante que a gente está usando os recursos da maneira mais eficiente. Exatamente. E tem mais. A programação inteligente também ajuda a reduzir o tempo de atividade dos equipamentos. Mas como assim? Com as tarefas sendo realizadas na ordem certa e pelos técnicos mais qualificados, as chances de atrasos e refações diminuem consideravelmente. Faz sentido. E se surgir algum imprevisto? Digamos que um equipamento crítico apresenta uma falha inesperada. Acontece, né? Como o SIGA Planning and Scheduling se adapta a essas situações? Sem problema. A gente usa a funcionalidade de arrastar e soltar. Essa função é bem prática. É super intuitivo. Basta arrastar a tarefa para outro dia ou horário e o software recalcula toda a programação automaticamente. Que prático. E se precisarmos fazer alterações em várias ordens de serviço ao mesmo tempo? O SIGA Planning and Scheduling também permite editar múltiplas ordens de serviço simultaneamente. Aí facilita bastante a vida, né? E mais. Falando em facilidade, me explica melhor como funciona a integração do SIGA Planning and Scheduling com o SAP-PM. A integração com essa PPM é bidirecional. As informações fluem de forma automática entre os dois sistemas. Como assim? Quando uma ordem de serviço é criada no SPPM, ela é automaticamente enviada para o SIGA Planning and Scheduling, onde é programada e acompanhada. E quando a programação é finalizada no SIGA Planning and Scheduling, as informações são enviadas de volta para o SPPM, atualizando o status da ordem de serviço. Então a gente tem a garantia de que as informações estão sempre sincronizadas. Sempre. Eliminando a necessidade de atualizações manuais e reduzindo o risco de erros. Perfeito. E como o SIGA IA Empower entra nesse cenário? Como ele conversa com o SIGA Planning and Scheduling? Lembra que o SIGA IAM Empower é o aplicativo mobile que conecta o planejamento com a execução das atividades em campo. A integração entre o SIGA Planning and Scheduling e o SIGA IAM Empower é tão perfeita quanto a integração com essa PPM. As ordens de serviço programadas são enviadas automaticamente para os dispositivos móveis dos técnicos. E o que os técnicos podem fazer com essas informações? Eles podem registrar o andamento das atividades, informar o consumo de materiais e até tirar fotos para documentar a execução da tarefa. Incrível. É como ter os olhos da empresa em campo. Ou seja, a gente tem um controle total da operação, desde o planejamento até a execução, com informações em tempo real sobre o que está acontecendo em campo. Exatamente. E tem mais. Com o SIGA IAM Empower, os técnicos também podem acessar manuais, procedimentos e outras informações importantes diretamente do seu dispositivo móvel. Nossa, isso facilita muito o trabalho deles, né? Sim, facilita a realização das tarefas e garante a qualidade do serviço. O SIGA Planning and Scheduling, junto com o SIGA IAM Empower, parece ter a resposta para todos os desafios da manutenção industrial, né? Depois de explorar o SIGA Planning and Scheduling, a pergunta que fica é: quais os benefícios reais que essa solução traz para as empresas? Ótima pergunta. A gente pode dividir os benefícios em dois grupos. Os tangíveis, que a gente mede em números,
e os intangíveis que impactam a cultura da empresa e o dia a dia da equipe. Legal. Começando pelos tangíveis, o que as empresas podem esperar em termos de retorno sobre o investimento? Tipo, números. Em primeiro lugar, a redução de custos. Com o SIGA Planning and Scheduling, as empresas otimizam o uso de recursos, eliminam o retrabalho, reduzem o tempo de inatividade dos equipamentos. E tem mais. Que conseguem até negociar melhores preços com fornecedores. O software prevê a demanda por peças e materiais. Então, o software não só organiza a manutenção, como também impacta diretamente o bolso da empresa. E além da redução de custos, o que mais podemos esperar? Aumento da produtividade. Com as tarefas programadas de forma otimizada, os técnicos fazem mais serviços em menos tempo sem comprometer a qualidade. E o SIGA EAM Empower entra em ação também. Claro, com suas funcionalidades mobile, agiliza a comunicação e elimina o tempo perdido com deslocamentos desnecessários. Sensational. E a confiabilidade dos equipamentos. Como o SIGA Planning and Scheduling ajuda a evitar falhas e paradas não programadas. Com o SIGA Planning and Scheduling, as empresas implementam um plano de manutenção preventiva eficaz, garante que os equipamentos recebam os cuidados antes que problemas apareçam. A famosa prevenção. Exatamente. Se uma falha acontecer, o software ajuda a identificar a causa raiz do problema para evitar que a mesma falha se repita no futuro. Inteligente. Então, além de evitar prejuízos com paradas inesperadas, o software também ajuda a prolongar a vida útil dos equipamentos. Agora, me fala um pouco sobre os benefícios intangíveis. Como o SIGA Planning and Scheduling impacta a cultura da empresa e a rotina das equipes? Um dos benefícios mais importantes é a melhoria da comunicação entre as equipes. Com todos trabalhando com a mesma base de dados, a comunicação fica mais transparente, ágil e eficiente. E isso impacta o dia a dia da equipe como? Com a comunicação mais clara, a gente elimina os ruídos e as informações desencontradas, o que reduz o estresse e a frustração da equipe. Ufa, menos dor de cabeça. Sem dúvida. E com o SIGA EA Empower, os técnicos se sentem mais conectados com a empresa, acompanham suas tarefas, registram suas atividades e se comunicam com os gestores de forma rápida e fácil. Ou seja, além de otimizar os processos, o SIGA Planning and Scheduling também contribui para criar um ambiente de trabalho mais colaborativo, produtivo e motivador. Exatamente. E não podemos esquecer da cultura de prevenção. Com o SIGA Planning and Scheduling, as empresas deixam de agir só de forma reativa e passam a se antecipar aos problemas. Correr atrás do prejuízo nunca é bom. Cuidar dos equipamentos e garantir a continuidade da operação. Realmente, depois desse mergulho profundo, fica claro que o SIGA Planning and Scheduling é muito mais que uma simples ferramenta de gestão de manutenção. É verdade. É uma solução completa que transforma a maneira como as empresas lidam com seus ativos. Concordo. Impacta a produtividade, a lucratividade e até a cultura da organização. Para quem busca a excelência na gestão de manutenção, o SIGA Planning and Scheduling é o parceiro ideal. Com suas funcionalidades inovadoras, interface intuitiva e integração com os principais sistemas de gestão, ele empodera as empresas a dominarem a manutenção industrial de forma estratégica e eficiente. Chegamos ao final do nosso Deep Dive no mundo do SIGA Planning and Scheduling. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora e que tenha despertado o interesse por essa solução poderosa. Para quem quer saber mais, acesse o site da SIGA e descubra como o SIGA Planning and Scheduling pode ajudar sua empresa a dar um salto de produtividade e eficiência na gestão de manutenção.